Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Vocês estão todos bem? Espero que sim. Hoje nós teremos um novo encontro para aprendermos um pouco mais sobre língua portuguesa. Trouxe para nós algumas questões que versam sobre verbos, alguns erros nas frases com referência aos pronomes e algumas outras curiosidades da língua portuguesa para podermos estudar juntos. E para isso, pegue o seu material, vá participando, deixe sempre o seu comentário aqui, pessoal. E não se esqueça, você já fez a sua inscrição conosco? É muito importante você participar da comunidade, ajudar a divulgar os nossos vídeos para as pessoas que precisam aprender um pouquinho de língua portuguesa. E não se esqueça de deixar o like, é sempre bom. Nós sempre pedimos para que o YouTube reconheça e divulgue o vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês acertem os exercícios e aprendam bem. Vamos ao nosso encontro de hoje? Até lá! Tchau, tchau! Vamos começar o nosso encontro de hoje para aprendermos um pouco de gramática. E para isso, acompanhe comigo na tela. Vamos falar um pouquinho sobre o verbo esquecer. Como usamos bem este verbo. Vamos ler alguns exemplos. Aqui na tela você tem: esqueceram-se de mim. Isso é o correto e muitas pessoas dizem esqueceram de mim sem usarmos o pronome se. Quando o verbo esquecer ele for pronominal, digamos, quando você for utilizá-lo com o pronome oblíquo, é necessário o uso da preposição de. Por isso é que o correto é esqueceram-se de mim e não o esqueceram de mim. Isso foi nome de um filme bem antigo já, mas é ali o problema da facilidade da comunicação. E na maioria das vezes as pessoas tomam como verdade, e isso não é. A gramática deixa bem claro que aqui este verbo, ele pede preposição quando ele é pronominal. Vamos ver mais um exemplo. Não me esqueci do horário. Muito interessante, porque as pessoas dizem não esqueci do horário. Ok? Você entendeu bem? Quando você for usar o esquecer, o lembrar também é a mesma regra. Você use o pronome, coloque a preposição. Não quer, não coloque a preposição. Por exemplo, não esqueci o horário e esqueceram-me. Aqui seria assim: esqueceram-me. Tudo bem? Você viu? É assim que funciona. Não é tão difícil, não é? Ainda podemos conversar com vocês, esclarecendo algumas outras dúvidas. Antes do infinitivo, ok? Dispensamos o pronome oblíquo, mas a preposição fica ali. Por exemplo, esqueço de trazer. Você pode tirar o pronome oblíquo. Esqueço-me, não precisa. Aqui você pode usar, porque você tem o infinitivo. Então você coloca a preposição sem o pronome. Esqueço de trazer o documento todos os dias. Outro exemplo, não esqueci de ter anotado o telefone dela. Também, você esqueceu de ter almoçado? E aqui mais um só. Nunca mais esquecemos de dar presentes às crianças pobres no Natal. Tudo bem? Ficou claro? Não é tão difícil assim, não é, pessoal? É por aí o caminho e vamos dar mais algumas dicas para vocês. Também um outro problema, o verbo implorar. Como nós usamos corretamente este verbo? Veja na tela, vamos falar primeiro do modelo errado e depois eu te passo aqui como funciona isso corretamente. O verbo implorar, ele não pode ser preposicionado. Aqui, por exemplo, olha o erro. O aluno implorou para que não o reprovassem. Não há necessidade de colocarmos nenhuma preposição depois do verbo implorar, porque ele é transitivo direto e não é indireto. Por exemplo, o aluno implorou que não o reprovassem. Também podemos usar este verbo como bitransitivo, com dois complementos. Veja que interessante. Ele implorou à mulher que o perdoasse.
É assim que nós podemos utilizar corretamente o verbo implorar. Também, por exemplo, água implorou o sobrevivente. Não há necessidade de, como dizer, infeccionarmos esses verbos com preposições inadequadas. Aprenda bem para utilizar corretamente. E também podemos comentar um pouquinho mais sobre uma outra situação. Por exemplo, aprenda comigo aqui que antes de infinitivo também nós não podemos utilizar para de maneira nenhuma. Por exemplo, olha o que está sendo falado nessa sentença. Pego com drogas, o aluno implorou, aí a pessoa põe o para. O aluno implorou para não ser preso. Não faça isso. Não há necessidade de colocarmos preposição para o verbo implorar, porque ele não pede. O correto seria pego com drogas, o aluno implorou que não fosse preso. Use corretamente e faça tudo ficar bem empregado e não cometa erro em redações ou em questões ou até na própria fala, não é? Porque o importante é sabermos usar corretamente. Tudo bem? Está gostando do vídeo? Deixe o seu like para fazer com que o nosso trabalho possa ser divulgado. E também deixe aí o seu comentário para nós. É muito importante a sua opinião. E vamos continuar aqui. Olha só, trouxe também um outro verbo, o verbo atingir. Veja que esse é fácil, não é? A maioria das pessoas acerta. Agora, o que nós temos que pensar? Como funciona? Você completa também, não é? Sem preposição, porque o verbo atingir, ele é um verbo que transita direto. Transita direto, você coloca o complemento sem a preposição. Por exemplo, 2 terremotos atingiram a Califórnia, a região da Califórnia. Veja que o complemento aqui não foi preposicionado, por isso é que nós dizemos trânsito direto. Ok? Complemento verbal não preposicionado. Embaixo, um outro modelo. Meninas atingem a puberdade mais cedo atualmente. Ficou claro para você? Não tenha dúvida, ok? O verbo atingir é um outro caso de verbo transitivo direto, sem problema nenhum. Mas, continuando aqui, vamos mudar um pouco o assunto agora. Uma oração, uma frase, digamos assim, e você agora precisa prestar um pouco de atenção. Eles ainda não são ricos, mas ainda os serão. Eu te pergunto, há erro aqui? Há um erro na frase? E a resposta ficou bem clara, bem óbvia, não é? Há um erro, sim. O erro que está aqui ele é bem notado, eu acho que dava para nós vermos esse os. O que aconteceu aqui? O pronome demonstrativo, no caso o os, fica invariável quando ele funciona como vicário, quer dizer, quando puder ser trocado por coisa ou pessoa. Porque o pronome, quando funciona como vicário, é isso, é um substituto para algo. E aqui, no caso, seria o substituto para os ricos. Olha só, eles ainda não são ricos, mas vão ficar ricos, ainda o serão. O que o correto, não é? Dá para dizermos é o seguinte: a frase ficaria certa com o serão e não os serão, porque eles serão isso um dia. Esse pronome aqui, que é o pronome demonstrativo, ele simplesmente está no singular e não deve ser pluralizado. Muitas pessoas ficam nessa dúvida, não tenha medo. Olha como fica correta a frase. Eles ainda não são ricos, mas ainda o serão. Aprendeu? Muito legal. Se você também quiser trocar, você poderia falar, olha, mas ainda serão isso, ok? Para você retomar a proposta dos ricos. Tudo bem? Claro, não ficou? Não é tão difícil assim. Vou te propor um outro caso. Veja agora comigo aqui esta frase. O caso das drogas constitui um problema para a polícia. Sim, vamos dar uma pensada comigo aqui. Será que há erro aqui na frase apresentada? Você percebeu alguma coisa? Se percebeu, já responda para mim. Pegue aí o seu material e faça isso. E aqui nós vamos conferir. Há um erro sim, porque o verbo constituir, ele é direto, transitivo direto. Para que colocar a preposição aqui? Quer dizer que constituir-se, aí sim, você colocaria a preposição.
Vamos clarear melhor aqui a sua proposta. O verbo constituir, como está na oração aqui em cima, ele não pede preposição, mas constituir-se, aí você vai colocar a preposição porque ele é transitivo indireto. Vamos ver a correção, como ficaria aqui para você não errar. Perceba aqui na tela comigo. O caso constitui um problema para a polícia, não tenha dúvida. Mas se você também quiser trocar, você pode. Você poderia dizer que o caso constitui-se num problema para a polícia. Você viu? Notou? É assim, funciona bem. Basta prestarmos atenção porque não dá para trocarmos palavras sem alterarmos a construção da oração, ok? Aprendeu? Fica fácil, não fica, pessoal? E você já deixou o like para mim? Não se esqueça de fazer isso e eu te agradeço muito se você o fizer. E também, por favor, está tendo alguma dúvida? Não entendeu? Vamos, comente, participe aqui da comunidade. Olha, agora eu trouxe outra proposta para você. Há erro aqui nessa frase. O que você acha? A Lígia, Júlia e Tomás chegaram. Todos os três são meus amigos. Uma questão para você pensar. E qual é a sua resposta? Faça isso agora. Pegue o seu material e me responda se há algum equívoco aqui. Fez isso? Anotou? Agora vamos perceber o seguinte, há um equívoco sim. Nós não podemos colocar esse artigo aqui, todos os três. Nesse caso, não. A não ser que o numeral anteceda substantivo. Veja como é que funciona para você entender bem. Não podemos colocar nesse caso, porque nós não temos substantivo aqui. Então, você colocaria as pessoas chegaram, todos três, sem o artigo. Posso colocar o artigo se você tiver um substantivo aqui junto com o numeral. Aí você poderia, por exemplo, todos os três amigos dela foram convidados. Tudo bem? Você entendeu? Ficou claro? Não vá se confundir. Não use. E também preciso te dizer o seguinte. Quando nós tivermos duas pessoas, tudo bem. Podemos usar o ambos ou ambas. Isso é o correto. Não é correto utilizarmos todos dois, todas duas e muito menos todos os dois e todas as duas. Lembre-se disso, porque o ambos e ambas já representa duas pessoas. Acima de duas, no caso três em diante, é que você fala todos três, todos quatro, todas quatro, e não erre mais. Você viu que interessante? Como é bom aprendermos português e usarmos corretamente todas essas expressões. Aquele grande abraço a você, muito obrigado por ter acompanhado aqui comigo até agora. E, por favor, participe sempre, é um prazer ter vocês conosco aqui no canal Português à Mesa. Eu te encontro em nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até mais.